Oi, pessoal! Hoje eu trago a análise do artigo O que pensam os professores a respeito do PBL como estratégia de ensino em contabilidade. O artigo foi escrito pela Elizabeth, a Raíssa, o João Paulo e a professora Adriana Procópio e foi publicado em 2018 na revista de graduação da USP. O objetivo do artigo é apresentar, então, a percepção do docente de contabilidade quanto à aplicação do PBL, dessa ferramenta de ensino no curso de contabilidade. Então, o foco do artigo é o professor, que representa um dos elementos principais dessa metodologia de ensino. E poucos estudos abordam o professor em relação à percepção ou aplicação do PBL. Entender o contexto desse artigo é importante para entender como ele foi então desenvolvido. E o professor universitário é destacado aí como relevante nesse processo quanto à sua capacitação para que então direcione a disciplina, né, a fim de ajudar o aluno a desenvolver o seu conjunto de habilidades e competências que foram pensadas, que foram descritas lá no projeto político-pedagógico do curso. E dentro dessa capacitação do professor, aparecem as metodologias ativas, que são metodologias, processos, né, de aprendizagem, ferramentas de processo de aprendizagem, em que o aluno ocupa uma posição central. Né? Ele tem uma posição proativa, não só recebe o conteúdo que é exposto pelo professor, mas ele participa do processo de aprendizagem de forma mais ativa, desenvolvendo uma consciência crítica. E o PBL é uma das ferramentas, né, dessa estratégia de ensino dentro das metodologias ativas. O PBL é, em inglês, né, a sigla para Problem Based Learning, que em português é aprendizagem baseada em problemas. Então, são formados grupos de alunos e apresentados problemas reais para que os alunos, então, trabalhem em grupo para desenvolver habilidades de resolução desses problemas. E aí, desenvolvendo também um pensamento crítico e a absorção dos conceitos importantes da disciplina. Nesse sentido, né, entendendo o ensino no Brasil, o que se observa de maneira geral é que predomina ainda a metodologia tradicional. As metodologias tradicionais de ensino predominam, que são baseadas em aulas expositivas, em que o professor apresenta o conteúdo aos alunos e eles, então, absorvem, né, assistem de forma passiva e absorvem ou não aquele conteúdo. E dentro do ensino de ciências contábeis, nota-se também, de maneira geral, uma replicação dessa metodologia expositiva, que normalmente foi a metodologia que o atual professor teve enquanto aluno. Então, ele replica, quando ele vira docente, a metodologia de quando ele era aluno. E também os autores trazem aí, né, uma percepção de formação, né, dos pós-graduandos muito mais para a pesquisa do que para a docência, pensando nas ciências contábeis. O artigo, então, ele tem um caráter qualitativo, foram desenvolvidas entrevistas semi-estruturadas com 4 docentes da área de ciências contábeis que já utilizaram o PBL em algum tipo de aula, seja graduação, pós-graduação estrito ou lato sensu. E os dados foram analisados a partir, então, da análise de conteúdo. Os professores foram escolhidos de forma não aleatória, pois eles precisavam ser da área de ciências contábeis e também precisavam ser professores que já, né, em algum momento, utilizaram a ferramenta do PBL. Como resultado, o artigo traz, então, alguns apontamentos significativos, né? Primeiro, uma divergência quanto ao papel do docente na aplicação do PBL. Todos eles acreditam no papel muito importante do professor na aplicação do PBL, mas eles divergem quanto a esse real papel, se é só um facilitador, se é a pessoa que vai puxar, vai estimular as discussões, enfim, eles divergem quanto à relação, né, em relação ao papel do docente. E há uma queixa de que não existem materiais didáticos de qualidade que os auxiliem na aplicação, então, do PBL em sala de aula.
Há também uma preocupação com relação ao tempo de utilização dessa ferramenta, né? Porque alguns estudos mostram que o tempo é um fator determinante para o sucesso. Então, alguns adotaram a ferramenta em parte da disciplina, em algumas aulas, teve professor que adotou, então, no curso todo. E há, então, também diferentes utilizações em termos de tempo do PBL. De maneira geral, então, o que se percebe é que há uma falha na formação pedagógica do docente a partir dessas entrevistas, porque todos os professores só conheceram essa estratégia de ensino, que é o PBL, após já ter iniciado a sua atividade como docente. Eles não tiveram contato com esse tipo de ferramenta no processo de formação, né? E muitos dos conhecimentos que eles adquirem em questões pedagógicas e didáticas são por conta própria, por proatividade. Então, alguns deles avaliam a aprendizagem a partir do próprio processo do PBL, então analisando o comportamento dos alunos nas discussões em grupo, na resolução do problema, como resolveram o problema. Teve professor que, além desse tipo de análise, também avaliou uma apresentação dos alunos, ou então aplicou uma prova. Então, a avaliação do aprendizado dos alunos que participaram desse processo de aprendizagem a partir da ferramenta, né, dessa estratégia de ensino que é o PBL, as avaliações foram diferentes. Mas mesmo com avaliações diferentes, o que eles enxergam, o que eles percebem é que houve uma mudança na postura do aluno nesse processo. O aluno ele assumiu uma posição ativa no processo de aprendizagem, o que então indica a possibilidade de muitos benefícios, né, enquanto da utilização do PBL dentro do curso de contabilidade, independente de ser graduação ou pós-graduação, houve benefícios. Então, de maneira geral, essas são as tratativas do artigo. E o que se pode pensar é em como esse artigo pode ser continuado em termos de estudo, é uma pesquisa exploratória. Então, pode-se aprofundar esse tipo de estudo pensando muito na relação ensino superior privado e público, né? Entendendo se essa percepção do docente ela é a mesma, tanto no ensino público quanto privado, se nisso interfere o perfil do aluno, né? Já que muitos estudos mostram que o perfil do ensino superior público no Brasil é diferente do privado, então entender se isso existe dentro do curso de Ciências Contábeis e se a percepção dos docentes quanto à aplicação do PBL é igual pensando no ensino público e privado. E depois também até um aprofundamento desse estudo, pensando em outros cursos, já que a contabilidade é um curso de conhecimentos técnicos, né? Então, como isso acontece em outros cursos também da área de negócios, para tentar entender se essa percepção ela se mantém, né? Se os resultados também são positivos. De maneira geral, é essa análise em relação ao artigo. Obrigada.